você conheceu ela desde novo, desde que a família? Lógico que não, pô. Tanto que o assunto é bem complicado para mim, né? É complicado porque me expor aqui, falar da minha família, né? Falar da minha história com isso, não é legal, né? Não é legal. A vergonha bate. A minha experiência, tipo, com álcool foi bem tardia, né? Vamos assim dizer, né? A maioria das pessoas consegue ter acesso a isso desde novo, né? Hoje, participando de outras casas, assim, eu já vi isso já, né? É desde cedo, né, que as pessoas são incentivadas, né, a tomar álcool. Para mim foi completamente o contrário, né? Desde pequeno eu já tive já essa visão de ter uma aversão mesmo, né, a isso, né? Então fui conhecer algo tipo bem mais velho, né? Não foi algo tipo assim novo, né? Fiz algumas brincadeiras com alguns amigos, tomei lá um vinho, né, os galãozão de vinho que a galera comprava na pracinha. Fiz umas presepadas dessa, mas tipo, tomava bem pouco, tinha muito medo. Para mim tinha muito a ver com o mundo espiritual já desde novo, né? Então foi algo assim que, sei lá, não tive esse ímpeto, né, tipo, de tomar desde cedo que nem todo mundo. Fui criado numa família cristã, né? O nosso álcool era ir para a igreja, né? Eu ia me embriagar do espírito, né, da palavra de Deus e tal. Era mais isso, tipo, que as pessoas me incentivavam a ficar embriagado, era disso, né? E disso eu fiquei embriagado até os meus 18 anos de idade. Depois que eu entrei na faculdade, né, isso já começou a mudar um pouco, né? Essa visão, né, assim, eu já vi que era muito mais comum todo mundo beber, né? E eu vi que eu era diferente, né? Eu tinha 18 anos de idade e não bebia, que nem todo mundo. E aí você foi conhecer, você foi começar a beber mesmo depois dessa idade, depois dos 18, depois da faculdade. Na faculdade, tipo, foi que eu conheci cerveja, né? Assim, pela primeira vez, eu... na frente da faculdade tinha aquele monte de barzinho, né? Um ambiente bem comum mesmo, né? Tipo, universitário ali, em volta da universidade. E aí sim, saía eventualmente ali com alguns amigos ali para poder beber cerveja, né, e tal. E no começo não gostei, né? Não gostou? Não gostei, tipo, achei amargo, né, e tal. Mas mesmo assim eu tinha ainda, acho que muito forte dentro de mim, né? Toda aquela parte da minha criação, tudo que eu tive ali de experiência dentro de casa mesmo, né? Todos aqueles valores que foram construídos ali em cima disso também, tipo, eles também não me deixavam, assim, a ficar bêbado, né? Então eu tomava ali um copo, 2 copos, já parava, né? Já me sentia um pouco diferente, assim. E não tive uma experiência mesmo de, como a galera diz, né, meter o pé na jaca, né? De ficar bêbado e tal. Então era bem brando, né? Isso no começo mesmo ali, né? Dos meus estudos ainda. Eu ainda estava presente na igreja também, né? Ia, participava dos cultos e tal. E então não era comum assim para mim ainda, né? Então não posso dizer, eu acho que eu tive uma experiência com álcool nessa época. As coisas mudaram mesmo, tipo, depois que eu vim para São Paulo, né? Quando eu vim para São Paulo que aí sim, eu acho que a minha história lá no Espírito Santo, né? Lá em Vitória, Nova Almeida, Coqueiral de Aracruz, eu era o Leonardo, eu era o filho do pastor Jorge, eu era o filho do obreiro, tinha todas as minhas funções ali dentro da igreja, né, e tal. Então eu assumi essa personalidade para mim, né? Eu me transformei nisso, tipo, e era isso que eu era, e eu gostava muito, não vou mentir. Era muito bom, né, ser aquele Leonardo, ser o filho do pastor Jorge, né, ser conhecido, né, pregar e as pessoas sempre me elogiarem. Isso era muito bom para mim, não vou mentir, né? Me sentia muito bem, fez muito bem para mim. Só que quando eu vim para São Paulo, eu acho que mudou porque eu era desconhecido. Não era filho do pastor? Eu não era mais o filho do pastor, não era aquele obreiro, né, formado em teologia pela igreja e tal. E eu acredito que aí foi a primeira vez que eu me senti um pouco mais à vontade para poder
experimentar a vida através dos meus olhos, né? Não dos olhos da minha família, não dos olhos que eu tive ali da criação toda, né? Dentro da igreja. Então aqui eu tive em São Paulo a oportunidade de olhar a vida pelos meus olhos pela primeira vez. E aí eu comecei a construir o Léo. O que esse Léo se tornou aqui em São Paulo? Putz, como eu não tinha mais uma referência de uma igreja para ir, até procurei umas igrejas assim para ir, visitei, mas aquele sentimento, né, não era mais o mesmo. E aí fui conhecendo pessoas novas, com certeza pessoas fora da igreja, arrumei umas namoradinhas, né, aqui e ali também e tal. E aí comecei a participar dessa vida noturna, né, uma vida também que não era comum para mim, né. E a noite ela é escura e longa, né, para os que entendem a mensagem, né. E eu acho que eu adentrei nessa escuridão, né, da noite e fiquei, tipo, bastante tempo por aí, né. Comecei com certeza, tipo, com álcool, né. Então eu posso te dizer com clareza que álcool foi a porta de abertura para eu conhecer depois as drogas, né, eu vou falar um pouquinho disso também. E, diferentemente como eu vejo muita gente falando aí, né, pessoas que talvez não tiveram essa oportunidade de viver como eu vivi, né? Porque eu tive a oportunidade de experimentar, né? Não de ser apenas um número numa estatística ou num estudo, né? Então muita gente diz talvez que a própria maconha, né, é a porta de abertura para as drogas e não sei. No meu caso foi o álcool, né? Eu comecei a entrar naquele ritmo de beber no final de semana com a galera, fazer happy hour, sair de sexta-feira, ir no barzinho, aí comer um negócio. Aí comecei a namorar uma menina que fumava cigarro e aí eu comecei a, sei lá, meio que falar com ela para poder não fumar e tal, e eu acabei me rendendo àquilo. Aí comecei a fumar cigarro também, né? E quando eu fui ver, tipo, eu já tava fumando já um maço por dia, e eu cheguei a fumar, tipo, 2 maços por dia de cigarro. E com certeza, quando eu tava bebendo no happy hour de final de semana, era muito mais, né? Aí, sei lá, iam 3, 4, 5 maços. Até quando eu me vi, tipo, que eu tava já indo no Carrefour comprar um pacote, né, de Marlboro para poder ter em casa, né? E poder fumar quando eu quisesse. E engraçado, tipo, que dentro de casa eu não fumava só na rua, né? E aí, de novo, talvez eu comecei a criar uma outra pessoa diferente dessa que eu sou hoje, né? Talvez a galera que tá vendo esse vídeo agora, assim, que me conhece, sei lá, uns 5, 6, 7, 8, 10 anos, não faz ideia, né? Não faz ideia. Mas, assim, eu vou falar dessa transformação depois um pouco melhor, né? E eu quero focar, assim, mais em não correr do assunto, né? Eu quero falar, tipo, do álcool, né? E os happy hours de sexta, sábado e domingo começaram a virar quarta-feira também, né? A quarta-feira rolava um jogo, tinha jogo do Corinthians, a gente, né, como é que fazia? Comprava um monte de cerveja, ia assistir o jogo bebendo, ia assistir com amigos, e bebia mais ainda. Depois a gente conheceu um cara que o pai dele era mestre cervejeiro. E aí ele dava curso, né, de cerveja. E eu fui lá ver como é que era isso daí. E aí aprendi um pouco mais sobre cerveja, comecei a gostar mesmo. E aí é legal que, tipo, você, para poder se enganar, né, você começa a colocar determinados rótulos, né, e eu comecei a me falar, tipo, que eu era degustador de cerveja agora, que eu entendia do assunto, que eu sabia, tipo, que era um grão mais queimado, uma cerveja mais torrada, qual era o processo que ela era feita ali, né. Eu não gosto desse tipo de cerveja, eu prefiro outro tipo de cerveja. Só que aí nessa brincadeira daí eu tava bebendo já de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, degustando, né, cerveja, né. E aí chegava em casa, comprava várias cervejas de vários lugares do mundo. Quando você tem acesso financeiro, eu acho que talvez o negócio piora, né.
Porque quando você não tem muita grana, você bebe até seu dinheiro acabar, né? Mas quando você tem grana, você tem cartão de crédito, né, e tal, que você pode comprar, aí talvez o buraco é mais embaixo para essa galera, né? Então a galera que tem um acesso financeiro tem que ter um alerta maior. Se estiver escutando isso daí, presta atenção, viu? Você tem um pouquinho mais de grana aí, toma cuidado, né? A nossa oportunidade de ter o acesso, ela engana a gente. E eu fui enganado com isso daí também. E aí comecei a comprar cerveja e passava tipo no Pão de Açúcar todo dia, passava em cervejarias especializadas quase todo dia, saindo do trabalho, ia para casa e ia degustar, né, minha cerveja, ia degustar duas viravam quatro viravam seis, 8, 10, 12. Quando eu vi, eu já tava bêbado, né, mas só que eu fazia ideia que eu tava bêbado. Não fazia ideia. Mas tava, né? É vergonha. Mas eu fazia tudo para poder acreditar, né, que eu não tava bêbado. Que eu não tava fugindo, né? Trabalhava bastante, ganhava uma grana legal, só que bebia todo dia. Parei de correr, parei de praticar exercício. Quando eu cheguei em São Paulo com 80 quilos. Quando eu fui ver, eu já estava com 96 quilos, né? Engordei pra caramba, bebendo pra caramba, tava inchado. Só que bebia todo dia. Bebia todo dia. E varava a noite, né, bebendo. Né? Em casa mesmo. E aí você nem se liga que você é alcoólatra, né? Você nem percebe. Você bebe em casa, mano. Fica bêbado em casa, sozinho, sabe? Você nem percebe. Só que aí eu também estava muito envolvido com música eletrônica, né, e tal, tava indo pras festas pra caramba. E obviamente que, né, que nas festas a galera tipo vai para poder beber também, né? O pessoal mete o pé mesmo, né, com força. E aí, tipo, na festa, né, eu fui começando a conhecer tipo outras pessoas também. E aí agora é aquele momento que a gente vira um pouco na história, começa a falar um pouco, né, das drogas. E comecei a conhecer, né, tipo, as drogas também, né? Conheci êxtase, conheci LSD. E aí, tipo, pra quem bebe, né, e usa êxtase e LSD, sabe do que eu tô falando. É muito bom. É bom, né? Você se sente bem. Dá uma felicidade ali na hora, uma força. Parece, tipo, que você vai ser feliz eternamente, né, e nunca vai acabar. E hoje eu percebo que eu só me afundava cada vez mais nessa minha fuga, né? Na fuga do mundo, de querer encarar a realidade, querer encarar honestamente a minha realidade, querer encarar aquilo que eu vim aqui fazer, né? De realmente me engajar nisso que todo mundo chama de propósito de vida, né? Estava fugindo disso. E fugi isso muito, tipo, através do álcool, né? Porque eu fiquei nessa, tipo, bebendo durante muito tempo, cara. Pra você ter ideia, eu não consigo nem lembrar de quanto tempo que foi. Mas eu sei que foram bons anos, assim, sabe? Bebendo, para começar, né? Depois, tipo, conhecendo um pouco ali as substâncias ali, os entorpecentes, e passei um tempo muito grande aí, tipo, bebendo, me drogando, tipo, bastante. Mas nem lembro mais desse tempo. E de verdade não lembro mesmo. Se eu parar pra poder pensar, sei lá, talvez uns 8, 9 anos. Né? Mais ou menos isso daí. A grande mudança, né, o que trouxe um pouco de clareza para mim,
E aquele Léo que eu construí, que já não era mais o filho do pastor, né? Agora era o Léozeira, o Léo de Santos. Cara que fazia todo mundo rir, né? Palhação, alegre, bêbado, alcoólatra. E um pouco drogado, né? Vamos assim dizer também. Mas a mudança, tipo, de tudo isso foi o grande ponto, né? Que isso realmente trouxe transformação assim na minha vida. Foi quando eu tive acesso às medicinas, né? E aí quando eu conheci as medicinas, eu percebi que eu achei que eu estava mudando. Eu achei que eu não era mais o filho do pastor Jorge, eu achei que eu não era mais aquela versão minha lá de Vitória, do Espírito Santo, e eu estava acreditando já, tipo, que essa versão minha nova era eu, né? Mas eu descobri, tipo, que isso também, tipo, não era eu, né? E aí foi através das medicinas, né? Foi através, tipo, da ayahuasca, do rapé, da sananga, do tabaco, da força da nossa cultura aqui mesmo, né? Aqui dentro do nosso Brasil que eu achei minha cura. E aí tudo mudou. Aí isso que ajudou a transformar esse Léo que talvez a galera conhece hoje, né? O terapeuta, o cara das palavras duras, né? O que é muito focado, o que é bastante disciplinado, né? Com a espiritualidade, com a cura de si mesmo. Foram as medicinas, né, que me mudaram. Aí hoje eu acho que eu já tô o quê? Uns 11, 12 anos, sóbrio, né? Sem beber. De vez em quando minha sogra vem passar uns dias aqui em casa, né? E aí eu tomo meio copo de cerveja. Só pra dizer que não tem. Para poder acompanhá-la, né? E festejar, porque eu sei o que aquilo representa para ela. Né? Eu sei que ela quer. Aquilo representa um momento de felicidade para ela, mas para mim não representa um momento de felicidade mais. Né? Então, hoje eu tô no domínio, né? Sinto vontade de beber até hoje. Sinto vontade de beber até hoje. Nunca acaba. Assim como a vontade do cigarro. Não acaba. O que você tem que fazer tipo, é compensar tipo, através de uma outra potencialidade dentro de você. Sabe? Porque eu sei que eu sou fraco para isso. Mas eu descobri que eu sou forte, tipo, de outra maneira. Né? E é assim que é a natureza. Ela é compensatória. Naquilo que eu sou fraco, se eu tenho a perna esquerda fraca, a minha perna direita é forte. Então, eu não sou doente. Eu não sou mais doente. Porque a doença é quando eu estava lá, né? No álcool, sem descobrir as minhas potencialidades. Aí quando eu descobri minhas potencialidades, descobri onde que eu sou bom, descobri onde eu sou forte, isso sobrepõe, né? E aí deixa de ser doença. É uma fraqueza minha, né? Eu sou fraco para isso. Então eu me distancio, eu me desvio disso, né? Eu inteligentemente, né, procuro não estar em locais, não levo mais bebida, não participo. Aqui na minha casa também não gosto de ver as pessoas bebendo, né? Então eu mudei, eu descobri tipo outro Léo, né? E é esse Léo aí tipo que a gente vai estar apresentando para vocês aí, de pouquinho em pouquinho, né? Para começar, o alcoólatra, o vulnerável, né? Eu me curei do álcool. Hoje eu não sou mais bêbado. Hoje eu sou um homem, 42 anos de idade, sóbrio, casado com uma mulher linda, feliz, dono, tipo, do meu tempo. Falando aqui pra você de peito aberto, né? Dando a cara a tapa pra poder
dizer para você tipo, que tem uma solução, sabe? Não tô querendo talvez querer apresentar para você uma solução para todos os seus problemas, mas eu quero te dizer tipo que tem solução, né? Talvez você tá aí doente também e você está se sentindo fraco porque você não ainda descobriu as suas potencialidades. E se você tiver afim, né, de descobrir a sua potência, né, o que você tem de bom aí de dentro de você, e eu posso te garantir que você tem alguma coisa boa aí dentro de você, procura a gente, né? Manda mensagem, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo também para quem você sabe que está precisando. E bora se curar. Você é capaz.